Olá, boa noite, 6h02. Hoje é quarta-feira, 5 de julho de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG lança livro sobre os 45 anos da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Consórcio que negou carta de crédito terá que indenizar cliente. Conselho da Justiça Federal lança página com informações sobre precatórios e requisições de pequeno valor. STF vai rediscutir competência da Anvisa para proibir cigarros com aditivos. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG lança livro sobre os 45 anos da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. A reportagem é de Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. A solenidade foi realizada nesta quarta-feira na sede do TJMG em Belo Horizonte. A obra promove a memória e o legado da Escola Judicial ao longo dos anos, como explicou o primeiro vice-presidente Alberto Vilas Boas, que representou o chefe da Corte Mineira, desembargador José Arthur Filho, no evento. Uma oportunidade muito boa de fazer memória de uma escola judicial que foi criada de modo inovador na época em que ela surgiu, na década de 70 do século passado. Foi a primeira escola judicial criada no âmbito de um tribunal de justiça, e fazer essa memória com a participação das pessoas, dos juízes, desembargadores, dos servidores que ajudaram a construí-la é muito importante. É importante fazer a memória dos principais eventos da instituição. É isso que nos motiva a continuar trabalhando por ela, saber que pessoas do nome do desembargador Edésio Fernandes e tantos outros que por ali passaram, puderam oferecer a sua dinâmica, o seu tempo para construir uma proposta de trabalho que pudesse agregar valor aos servidores e aos magistrados de modo geral. Durante a solenidade, foi entregue a Medalha do Mérito da EGEF a servidores que contribuíram para a missão da escola de formar e capacitar profissionais do Poder Judiciário. Foram agraciados Antônio Leonardo de Oliveira Viana, gerente do Centro de Tecnologia e Mídias Digitais, e Marília Miranda de Almeida, coordenadora da área de Desenvolvimento Humano-Social. O desembargador aposentado José Fernandes Filho, colaborador da Escola Judicial e membro ocupante da cadeira 29 da Academia Mineira de Letras, proferiu palestra sobre a importância da EGEF. O lançamento da obra contou com a apresentação do quinteto da Orquestra Jovem do TJMG e com as presenças de diversos desembargadores, juízes, servidores e autoridades. O livro sobre os 45 anos da EGEF está disponível para download no portal tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Consórcio que negou carta de crédito terá que indenizar cliente. As informações com Danilo Baião. Boa noite, Danilo. Boa noite, Sandra. Uma mulher proprietária de uma indústria de cerâmica tem direito a uma carta de crédito no valor de R$ 38.990. Além disso, ela será indenizada por danos morais pela empresa administradora do consórcio no valor de R$ 3.500 por negar-lhe o benefício. Segundo o processo, a mulher aderiu ao consórcio em fevereiro de 2020, cuja primeira parcela foi de R$ 687,11. Em novembro, também de 2020, ela foi contemplada com a carta de crédito após o pagamento de R$ 16.800. Mas a empresa administradora negou-lhe o valor, sob o argumento de que um dos sócios da empresa tem o nome negativado em cadastros de proteção ao crédito, argumento que não convenceu o juiz de primeira instância e nem a desembargadora Juliana Campos Horta, da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A magistrada manteve o entendimento do juiz de primeira instância, que afirmou que os bens de proprietários não se comunicam com os bens da empresa limitada.
A desembargadora também ressaltou que faltou boa-fé jurídica à empresa administradora do consórcio, pois ela não quis cumprir o contrato firmado. Por fim, ela explicou que se houvesse alguma restrição ao consórcio, esta teria que ter sido verificada no momento da aderência e não no momento da contemplação do consórcio. Por isso, a consorciada faz jus a uma indenização por danos morais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. Sejusc itinerante realiza ações em cidades do interior de Minas. As informações com Cristina Mara. Os primeiros atendimentos foram feitos para a população dos municípios de Varzelândia, Lontra e Ibiracatu, pertencentes à comarca de São João da Ponte. A iniciativa do TJMG foi promovida na comarca em parceria com o Ministério Público de Minas. Além das sessões de conciliação, os cidadãos foram atendidos com serviços de diversas naturezas, como emissão de primeira e segunda via de certidões de nascimento e casamento, de carteira de identidade, reconhecimento voluntário de paternidade, cadastro da tarifa social e atendimento e orientação sobre processos judiciais. E em outra região do estado, no norte de Minas, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Bocaiúva realizou no município de Engenheiro Navarro também ações de cidadania. Um dos objetivos da iniciativa foi ampliar o atendimento pré-processual, a realização de sessões de conciliação e mediação, para proporcionar maior celeridade na resolução de conflitos. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. A seguir no próximo bloco. Conselho da Justiça Federal lança página com informações sobre precatórios e requisições de pequeno valor. E ainda, STF vai rediscutir competência da Anvisa para proibir cigarros com aditivos. São 6h09. Nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. O Conselho da Justiça Federal lançou um hot site com informações sobre precatórios e requisições de pequeno valor, os chamados RPVs. A nova interface tem o objetivo de simplificar o entendimento dos cidadãos sobre o tema, oferecendo um conteúdo didático e uma navegação fácil e intuitiva. A página explica, por exemplo, o que são os precatórios e as RPVs e tira dúvidas frequentes como as diferenças entre os tipos de requisição, as formas de pagamento e a maneira de consultar se o dinheiro já foi depositado. A página pode ser acessada pelo site cjf.jus.br. Repetindo, cjf.jus.br no menu principal. Supremo Tribunal Federal vai rediscutir competência da Anvisa para proibir cigarros com aditivos. As informações com Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pode editar normas para restringir a importação e a comercialização de cigarros com aditivos. O assunto é objeto de recurso extraordinário com agravo que teve repercussão geral reconhecida. No caso concreto, a Companhia Sul-América de Tabacos questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que entendeu que a Anvisa agiu dentro de suas atribuições ao editar a resolução da Diretoria Colegiada 14 de 2012, que proíbe a importação e a comercialização de produtos derivados do tabaco que contenham substâncias ou compostos definidos como aditivos. No STF, a empresa argumenta que a autarquia teria ultrapassado os limites de seu poder regulatório. Sustenta ainda que não há nenhuma evidência de que a proibição possa reduzir, ainda que minimamente, o consumo do tabaco ou minimizar os danos causados à saúde dos usuários. O tema deve ser discutido em plenário. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. STF define que piso de enfermagem no setor privado deve ser pago se não houver acordo coletivo. Fernanda Porto.
A decisão, em sessão no plenário virtual, foi por voto médio, ou seja, que não é possível ter unanimidade sobre o tema, porque se formaram 3 correntes de entendimento. Por 8 votos a 2, o colegiado do Supremo determinou que prevalece a exigência de negociação sindical coletiva como requisito obrigatório. Porém, se não houver acordo, o piso deve ser pago conforme fixado em lei. Também ficou definido que o salário é proporcional à carga horária de 8 horas diárias e 44 horas semanais de trabalho. Os casos de expediente menor, o piso será proporcional. Além disso, a aplicação da lei só ocorrerá depois de 60 dias que a ata de julgamento for publicada, mesmo que as negociações se encerrem antes desse prazo. A ação que trata sobre o piso nacional de enfermagem foi apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. E pela primeira vez na história do STF, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Gilmar Mendes apresentaram voto conjunto. Eles se manifestaram pela confirmação da decisão para ser restabelecido o piso salarial, assim como previsto em lei de 2022. Os ministros também manifestaram que, a partir da decisão, se novos pisos nacionais forem aprovados, serão considerados inconstitucionais. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. 6h14. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau!